Parte 2. Capítulo 5. Homologação de sentença estrangeira. 1. Noções gerais. Cada Estado exerce os atributos inerentes à soberania apenas sobre pessoas, bens e relações jurídicas que se encontram em seu território e sobre determinados espaços exteriores a seu âmbito territorial, mas que são alcançados por sua jurisdição. Uma das prerrogativas dos entes estatais é decidir sobre os conflitos de interesses que ocorram dentro do âmbito alcançado por suas competências. Tal missão é cumprida por órgãos como o Poder Judiciário, cujas decisões deverão, portanto, gerar efeitos apenas dentro do território nacional ou sobre aquelas relações jurídicas que, ainda que tenham lugar no exterior, possam ser objeto da atenção do Estado por força, por exemplo, de tratados ou do direito internacional privado. Entretanto, é possível que uma decisão judicial deva gerar efeitos em outros Estados. Considerando, porém, que cada ente estatal tem poderes para fazer valer os provimentos jurisdicionais proferidos por suas autoridades competentes apenas no âmbito alcançado pelos respectivos poderes soberanos, a eficácia de uma decisão judicial em território estrangeiro está condicionada, fundamentalmente, ao consentimento do Estado em cujo território a sentença deva ser executada, que normalmente é materializado por meio da homologação. A homologação da sentença estrangeira é o ato que permite que uma decisão judicial proferida em um Estado possa ser executada no território de outro ente estatal. É, portanto, o instituto que viabiliza a eficácia jurídica de um provimento jurisdicional estrangeiro em outro Estado. É também conhecido como reconhecimento, ratificação ou execução de sentença estrangeira. Homologar a sentença estrangeira significa, como afirma Mazzuoli, torná-la semelhante, em seus efeitos, a uma sentença aqui proferida. O autor destaca, ainda, que por meio da homologação, a sentença estrangeira passa a estar apta a gerar efeitos no país que a homologou, e que a homologação não cria eficácia interna para as sentenças estrangeiras, mas faz com que ela tenha os seus efeitos estendidos ao território do Estado onde se pretende que ela opere. A isso dá-se o nome de importação de eficácia da sentença estrangeira para o território nacional de outros Estados. Uma vez homologada, a sentença poderá produzir os mesmos efeitos de uma sentença nacional. O fundamento da possibilidade de eficácia de uma sentença estrangeira em outro Estado é objeto de debate na doutrina. Dentre as teorias existentes, Delumo aponta a comitas gentium, ou cortesia internacional, a da comunidade de direito, Disavini, e a dos direitos adquiridos. Entretanto, o mesmo autor acredita que o ideal de justiça e o espírito de solidariedade e de interdependência dos povos podem ser apresentados como fundamentos para a execução cada vez maior da sentença de um país em outro. Entendemos que com a possibilidade de homologação das sentenças estrangeiras, facilitam-se as relações internacionais. Nesse sentido, François Rigaud afirma que toda a circulação de pessoas ficaria paralisada se os Estados não reconhecessem mutuamente os atos de Estado civil ditados em outro Estado ou se negassem sistematicamente toda a eficácia às decisões estrangeiras em matéria de Estado de pessoas. Com efeito, caso isso ocorresse, haveria sérios entraves aos fluxos de bens, de serviços e de pessoas que dependeriam de inúmeros procedimentos judiciais para que se desenvolvessem de maneira dinâmica e eficiente. É nesse contexto que é pertinente a afirmação de Mazzuoli quando defende que a homologação visa a facilitar a parte de uma causa julgada por um tribunal estrangeiro a satisfação de seu direito em território nacional, dispensando-a de ter de iniciar aqui novo processo a fim de ver reconhecido seu direito. Entretanto, a homologação não é automática, dependendo essencialmente do cumprimento de exigências estabelecidas pelo ordenamento jurídico do Estado ao qual é solicitada a homologação. É nesse sentido que Rechsteiner afirma que, conforme o direito costumeiro internacional, nenhum Estado está obrigado a reconhecer no seu território uma sentença proferida por juiz ou tribunal estrangeiro.
Com efeito, é possível que o Instituto sequer exista na ordem jurídica estatal, embora Del defenda que a eficácia extraterritorial da sentença tende a ser admitida pelas ordens jurídicas de praticamente todos os países, com a atenuação da rejeição antes oferecida por muitos estados, até mesmo porque, como afirmamos anteriormente, os estados que não homologuem sentenças estrangeiras podem impor dificuldades para o bom desenvolvimento de suas relações na sociedade internacional. Em suma, podemos afirmar que a maioria dos estados homologará sentenças estrangeiras, observados certos requisitos legais, estabelecidos livremente pelos próprios entes estatais dentro de suas próprias leis ou dos tratados de que façam parte. Aplicam-se, portanto, à possibilidade de homologação da sentença estrangeira os critérios que o próprio Estado estabeleceu ou com os quais consentiu. Não havendo tratados regulando a matéria, celebrados entre o ente estatal de origem da sentença e o Estado onde deva ser homologada, aplica-se somente o direito interno deste último. Entretanto, havendo tratado, e entrando em conflito as disposições deste, mais rígidas, e as normas internas, entende a doutrina de direito internacional privado que devam ser aplicadas as normas que facilitem a homologação. A homologação de sentenças estrangeiras obedece também a critérios vinculados a métodos, ou sistemas doutrinários, a exemplo dos seguintes: revisão do mérito da sentença, deve haver novo processo judicial no Estado homologante como se não existisse sentença estrangeira anterior a homologar, e, somente após o julgamento do processo nacional, e dependendo de seu resultado poderá a decisão estrangeira ser homologada. Revisão parcial de mérito, a homologação depende da verificação da boa ou má aplicação da lei do Estado onde a sentença estrangeira gerará efeitos. Reciprocidade diplomática, a homologação é fundamentada em tratados que envolvam o Estado de origem da sentença e aquele onde a decisão judicial deverá surtir efeitos, sem os quais não será possível. Reciprocidade de fato, a homologação só pode ocorrer quando o Estado de origem da sentença também homologa sentenças estrangeiras. Delibação, não se entra no mérito da decisão a ser homologada, examinando-se apenas certos pressupostos formais. É o sistema adotado no Brasil. A homologação é uma modalidade de aplicação do direito estrangeiro pelo que uma decisão judicial de outro Estado só poderá ser homologada se não violar as restrições referentes à aplicação de normas estrangeiras. É nesse sentido que afirmamos que a sentença homologada poderá estender seus efeitos ao território de outro Estado, exceto aqueles não admitidos pelo ordenamento estatal. A respeito, Rechsteiner afirma que uma sentença estrangeira apenas pode ter os efeitos jurídicos dentro do território nacional que lhe concede o país de origem. Mas esses efeitos jurídicos jamais podem ir além daqueles que um país admite para as sentenças proferidas pelos juízes com base na lex fori. Dessa forma, a sentença estrangeira, após o seu reconhecimento, estará, no máximo, apta a produzir os mesmos efeitos jurídicos de uma sentença nacional. Quadro 1. Homologação, noções gerais. Permite que uma decisão judicial de um Estado possa ser executada em outro Estado. Implica a extensão dos efeitos de uma sentença ao território de outro ente estatal. Nenhum Estado está obrigado a homologar uma sentença. A homologação depende de critérios estabelecidos pelas normas do Estado que homologa, ou seja, pela lex fori e por tratados. 5 métodos possíveis: revisão do mérito, revisão parcial de mérito, reciprocidade diplomática, reciprocidade de fato, delibação. 2. A homologação da sentença estrangeira no Brasil. No Brasil, de acordo com o que restou definido no artigo 960 do CPC 2015, a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Logo, o Brasil é um dos estados que admite a homologação de sentenças estrangeiras, definindo o Poder Judiciário como órgão competente para decidir acerca do reconhecimento e da execução de decisões judiciais proferidas em outros estados.
Cabe destacar por óbvio que a decisão judicial estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado, CPC 2015, art. 961. No Brasil, a homologação dependerá, portanto, da apreciação judicial, e o regramento a respeito encontra-se dividido pelos seguintes diplomas legais: Constituição Federal, artigos 105 e 109, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, artigos 15 a 17, Código de Processo Civil, CPC, 2015, artigos 960 a 965, Lei 9.307, de 1996, artigos 34 a 40, e o Regimento Interno do STJ, atualizado pela Emenda Regimental 18, de 2014, que incluiu os artigos 216-A a 216-N no Regimento Interno em apreço. A homologação também é regulada por tratados que serão objeto de breve exame dentro deste capítulo, item 2,5. 2,1. Competência. O órgão competente para homologar a sentença estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça, STJ, nos termos do artigo 105 da Constituição Federal, dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Atenção, até 2004, a competência originária para a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil pertencia ao Supremo Tribunal Federal, STF, a teor da redação anterior do artigo 102 da CF de 1988. Entretanto, a Emenda Constitucional EC 45 atribuiu esse poder ao STJ, pelo que todas as normas infraconstitucionais que ainda mencionam o STF como competente para decidir acerca da homologação devem ser interpretadas como aludindo ao STJ, em vista da superioridade hierárquica da Carta Magna. Dentro do STJ, a competência para homologar sentenças é do presidente do tribunal. Entretanto, contestado o pedido, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo e podendo este, inclusive, decidir monocraticamente nas hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial a respeito do tema. Regimento Interno do STJ, arts. 216-A e 216-K. A execução de sentença estrangeira homologada pelo STJ é competência dos juízes federais de primeira instância, art. 109 da CF que fecha e será feita por carta de sentença no juízo federal competente, regimento interno do STJ, art. 216-N. Atenção, a competência do STJ não impede que o STF continue a conhecer de processos sobre homologação que envolvam matéria constitucional e que sejam levados à sua apreciação em grau de recurso, como veremos posteriormente. 2,2. Condições para a homologação de uma sentença estrangeira no Brasil. A primeira condição para a execução de uma sentença estrangeira no Brasil é, portanto, sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, de acordo com o artigo 961 do CPC 2015. Todas as decisões judiciais estrangeiras dependem de homologação para gerar efeitos no Brasil, inclusive aquelas de natureza cautelar e aquelas meramente declaratórias do estado das pessoas. Entretanto, as decisões interlocutórias e os despachos de mero expediente não são homologáveis por não terem natureza de sentença, e sim de meros atos processuais que devem ser cumpridos no Brasil por meio de carta rogatória ou por outros meios de cooperação judicial. No caso, as decisões interlocutórias devem ser executadas por meio de rogatórias, e as diligências processuais devem ser cumpridas por meio ou de cartas rogatórias ou do auxílio direto. Tampouco dependem de homologação no Brasil as sentenças estrangeiras de divórcio consensual, CPC, art. 961. Atualmente, o STF entende que o fato de haver acordo de cooperação jurídica entre o Brasil e o Estado estrangeiro onde foi proferida a sentença, não afeta a necessidade de homologação, mormente quando existe ato de constricção patrimonial.
PS Constriction significa o modo pelo qual o titular da coisa perde a faculdade de dispor livremente dela. É o meio pelo qual o titular é impedido de alienar a coisa ou onerá-la de qualquer outra forma. São exemplos de constrição judicial a penhora, o arresto, o sequestro, entre outros. Entretanto, em vista da maior importância dos tratados na ordem jurídica processual estabelecida pelo CPC 2015, denotada pelo enunciado dos artigos 13 e 960 do novo Código de Ritos, não me surpreenderia se os tribunais superiores alterarem esse entendimento para o futuro. Com efeito, o artigo 13 do CPC 2015 fixa a prevalência dos tratados em matéria processual sobre a legislação interna. Ao mesmo tempo, o artigo 960, do CPC 2015 é expresso ao estabelecer que a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Logo, existe a possibilidade evidente de que um tratado afaste a necessidade de homologação de uma sentença estrangeira. Na homologação, o Brasil adota o método da delibação. Com isso, caberá ao STJ simplesmente verificar se a sentença estrangeira se coaduna com os princípios básicos do ordenamento brasileiro, não se detendo no exame de seu mérito, salvo para demonstração de eventual afronta à ordem pública, à soberania nacional e aos bons costumes. A propósito, a adoção do método da delibação é confirmada pela jurisprudência desde a época em que a homologação ainda era competência do STF. Atenção, apesar de o STF não mais tratar do tema, a jurisprudência do Pretório Excelso sobre homologação ainda é hábil para orientar o tratamento da matéria. O julgamento do caso SEC 651-FRI revela exatamente como o STJ aplica o método da delibação na homologação de sentenças estrangeiras. O Ministério da Justiça da República Francesa formulou o pedido de homologação de decisão proferida pelo Tribunal de Grande Instância de Bordeaux, em 2003, no processo de divórcio que concede provisoriamente a guarda das crianças ao pai e o direito de visitas à mãe com a proibição de saída das menores do território francês. O requerente alega que as crianças encontram-se retidas no Brasil pela mãe desde 2013 e requer a aplicação da Convenção Franco-Brasileira de Cooperação Judiciária em Matéria Civil de 1996 para reconhecer e executar a decisão que fixa a residência das menores no domicílio do pai. Inicialmente, o ministro relator entendeu que a alegação da requerida na contestação de que o pai não é pessoa de boa índole e pode trazer riscos à integridade das crianças não pode ser acolhida, porquanto a questão confunde-se com o próprio mérito da sentença, o qual, conforme a jurisprudência do STF e deste Superior Tribunal, não pode ser apreciado, já que o ato homologatório da sentença estrangeira restringe-se à análise dos seus requisitos formais. Sobre a questão, o pronunciamento ministerial ressalta que a decisão estrangeira também menciona o caráter da mãe, não obstante o mérito da sentença não poder ser objeto da análise deste STJ. O emprego do método da delibação foi ainda melhor delineado pelo STJ no julgamento da SEC 3.932, GB, ocasião em que a Corte Especial reiterou que, nas homologações de sentença estrangeira, compete ao STJ verificar o preenchimento dos requisitos formais descritos nos artigos 5º e 6º da Resolução nº 9 de 2005, IST, e não o mérito da causa, ressalvado o exame dos aspectos atinentes à ordem pública, soberania nacional, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O STJ reiterou ainda, nessa ementa, que é incabível a análise do mérito da sentença que se pretende homologar, uma vez que o ato homologatório está adstrito ao exame dos seus requisitos formais.
Por adotar o método da delibação, o direito brasileiro não elenca, dentre os requisitos legais para a homologação, exigências como um pedido do Estado estrangeiro ou a reciprocidade em relação ao reconhecimento de sentenças brasileiras no exterior, entendimento este que foi confirmado pelo artigo 26 do CPC 2015, que é expresso ao determinar que não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. O artigo 15 da LINDB apresenta alguns dos requisitos para a homologação da sentença estrangeira, que são os seguintes: haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, estar traduzida por intérprete autorizado, e ter sido homologada pelo STJ. Atenção, a LINDB menciona o STF como órgão competente para a homologação. Reiteramos, porém, que todos os textos infraconstitucionais sobre o Instituto que se refiram ao STF devem ser entendidos como aludindo ao STJ. Os requisitos para a homologação das sentenças estrangeiras são também elencados pelo artigo 963 do CPC 2015, que estabelece que constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. 1. Ser proferida por autoridade competente. 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. 3. Ser eficaz no país em que foi proferida. 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Ao mesmo tempo, o artigo 216-D do Regimento Interno do STJ estabelece que a sentença estrangeira, para ser homologada, deverá 1. Ter sido proferida por autoridade competente. 2. Conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada a revelia. E 3. Ter transitado em julgado. O artigo 216-C do Regimento Interno do STJ determina que a petição inicial do pedido homologatório deverá também ser instruída com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente quando for o caso. A propósito, cabe lembrar que a legalização consular não será exigida quando entrar em vigor a Convenção sobre a Eliminação da Exigência da Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, quando os documentos vierem de Estado que também for parte de referido ato internacional. Atenção, a noção de intérprete autorizado da LINDB deve ser interpretada como referindo-se a tradutor oficial ou juramentando no Brasil. A homologação deverá também observar a autenticidade da documentação acostada ao processo. A respeito, o artigo 41 do CPC 2015 estabelece que considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Interessante notar que a norma em apreço adota o entendimento que o STJ vem reproduzindo acerca da matéria há algum tempo, no sentido de que, as exigências de que a sentença estrangeira esteja autenticada pelo cônsul brasileiro e de que tenha sido traduzida por tradutor juramentado no Brasil cedem quando o pedido de homologação tiver sido encaminhado pela via diplomática. Ainda de acordo com o STJ, e quando for necessária a legalização consular, presume-se a legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo consular de chancela, a menos que seja infirmada, com base em elementos probatórios robustos que possam gerar dúvida plausível acerca da competência da autoridade signatária. A falta da assinatura da autoridade competente na decisão homologanda não necessariamente é óbice para a homologação, desde que a autenticidade da decisão esteja comprovada por outros meios permitidos em direito.
Para a homologação de sentença proferida em processo que tramitou, no exterior contra pessoa domiciliada no Brasil, é indispensável que a citação tenha sido regular de acordo com a lei do Estado onde foi proferida a sentença objeto de pedido de homologação. A respeito, o STJ entende que não é possível impor as regras previstas na legislação brasileira para a citação praticada fora do país. A citação é instituto de direito processual e, por estar inserida no âmbito da jurisdição e da soberania, deve ser realizada de acordo com a legislação de cada país, acrescentado que a alegada ausência de comprovação de citação válida nos autos principais deve ser examinada com grano salis, isso é com alguma reserva. O STJ também destaca que o comparecimento à audiência realizada pelo juízo estrangeiro supre a falta de citação. Não impede, porém, a homologação o fato de o réu ter sido citado por edital quando se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Entretanto, quando a citação foi feita por edital, e quando provado nos autos que a outra parte estava ciente do endereço do brasileiro e não processou o feito por meio de carta rogatória, não pode haver a homologação. Entretanto, quando a sentença estrangeira objeto de pedido de homologação disser respeito à pessoa que tenha domicílio em território brasileiro, deve-se observar que a citação de pessoa domiciliada no Brasil para responder a processo judicial no exterior deve realizar-se necessariamente por meio de carta rogatória, sendo inadmissível a sua realização por outras modalidades. A não observância dessa exigência impede a homologação, no Brasil, de uma sentença estrangeira que correu contra indivíduo domiciliado em território brasileiro. Ainda no tocante à essencialidade da citação regular para a homologação de sentença estrangeira no Brasil, o STJ entende que não pode ser homologada sentença estrangeira que decrete divórcio de brasileira que, apesar de residir no Brasil em local conhecido, tenha sido citada na ação que tramitou no exterior apenas mediante publicação de edital em jornal estrangeiro, sem que tenha havido a expedição de carta rogatória para chamá-la a integrar o processo. Não é exigível a prova da citação dos réus no processo original quando a homologação é requerida por eles mesmos. Quanto ao processo homologatório que corre no Brasil, é permitida a citação por edital quando o requerido se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. A súmula 420 do STF enfatiza que não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. Entretanto, há decisões no STJ que dispensam esse requisito. É o caso do julgamento da SEC 651-FRI, relativa à homologação de sentença que decidiu a guarda de menores proferida por tribunal francês, em que se aplica o artigo 18 da Convenção Franco-Brasileira de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, de 8 de março de 1996, que dispensa o trânsito em julgado de decisão sobre questão de guarda de menores para que seja reconhecida no território brasileiro, desde que tenha força executória. Também é dispensado o trânsito em julgado de decisão judicial estrangeira no caso de sentença estrangeira de divórcio, na hipótese em que preenchidos os demais requisitos para a homologação tenha sido comprovado que a parte requerida foi a autora da ação de divórcio e que o provimento judicial a ser homologado teve caráter consensual. Entretanto, a partir da entrada em vigor do CPC 2015 passa a carecer de maior utilidade esse entendimento, visto que o novo Código de Ritos, em seu artigo 961, parágrafo 5º, traz a norma que dispõe que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 17 da LINDB determina que não poderão ser homologadas as sentenças que ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, condição que se aplica, aliás, a qualquer hipótese de aplicação do direito estrangeiro no Brasil.
A norma é secundada pelo artigo 216-F do Estatuto do STJ, que determina que não será homologada a sentença estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública, que elimina, portanto, a referência aos bons costumes, o que não implica a derrogação da regra da LINDB nesse ponto, não apenas pela prevalência hierárquica da lei sobre um mero regimento, mas também porque a noção de bons costumes pode se inserir na de ordem pública. Por fim, o artigo 963-V do CPC 2015 veio confirmar a regra que proíbe a homologação de sentenças estrangeiras quando esta contiver manifesta ofensa à ordem pública. Nesse sentido, não serão passíveis de homologação sentenças relativas a imóveis situados no Brasil por força do artigo 23, e, do CPC 2015, que determina que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Tampouco se homologam sentenças que, em matéria de sucessão hereditária, procederem à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional por conta da competência exclusiva do Judiciário brasileiro para tal, CPC 2015, art. 23, e parêntese que fecha. Por fim, não podem ser homologadas no Brasil sentenças que, em matéria de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, CPC 2015, art. 23, e. A regra em apreço é sintetizada pelo artigo 964 do CPC 2015, que é expresso ao determinar que não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Entretanto, a jurisprudência permite a homologação quando a decisão disponha acerca de bem a respeito do qual tenha havido acordo entre as partes e que somente ratifica o que restou pactuado. Nesse mesmo sentido, o fato de o imóvel estar no Brasil não impede a homologação da sentença estrangeira de partilha de bens no divórcio quando houver acordo entre as partes quanto ao referido imóvel. Em nenhum dos dois casos configura-se, portanto, ofensa à soberania nacional e à ordem pública. Por outro lado, porém, a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil, CPC 2015, art. 24, parágrafo único, desde, evidentemente, que a matéria da sentença estrangeira não diga respeito à competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Fere frontalmente a ordem pública a homologação de sentença desprovida de qualquer fundamentação, inclusive por contrariar dispositivo constitucional, no caso o artigo 93, e x, da Constituição Federal. De acordo com o STJ, não é possível a homologação de sentença estrangeira, na parte em que ordene, sob pena de responsabilização civil e criminal, a desistência de ação judicial proposta no Brasil, visto que essa determinação claramente encontra obstáculo no princípio do acesso à justiça, art. 5º, inciso 35, que é cláusula pétrea da Constituição brasileira. Não é possível tampouco homologar a sentença estrangeira, ainda que esta preencha adequadamente os requisitos indispensáveis à sua homologação, na parte em que ver-se sobre guarda ou alimentos quando já exista decisão do Judiciário brasileiro acerca do mesmo assunto, mesmo que esta decisão tenha sido proferida em caráter provisório e após o trânsito em julgado daquela. De acordo com o STJ, a homologação nesse caso configura ofensa à soberania da jurisdição nacional. Em síntese, entendemos que a ofensa à ordem pública, impeditiva da homologação de sentenças estrangeiras quando estas firam dispositivos constitucionais, contemplem matéria que repousa na competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira ou se choquem com premissas básicas de qualquer ramo do direito interno brasileiro, sem prejuízo de outras possibilidades que possam ser reconhecidas pela jurisprudência pátria.
Por outro lado, não fere a soberania nacional e a ordem pública a homologação de sentença judicial estrangeira que, considerando válida cláusula compromissória constante de contrato firmado sob a expressa regência da lei estrangeira, determine, em face do anterior pedido de arbitragem realizado por uma das partes, a submissão à justiça arbitral de conflito existente entre os contratantes, ainda que decisão proferida por juízo estatal brasileiro tenha, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença a ser homologada, reconhecido a nulidade da cláusula com fundamento em exigências formais típicas da legislação brasileira pertinentes ao contrato de adesão. O parágrafo único do artigo 15 da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, LICC, posteriormente rebatizada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, previa, em sua redação original, que não dependiam de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas. Entretanto, a Lei 12.036, de 1º de outubro de 2009, revogou esse dispositivo, com o que restou consolidada a regra segundo a qual também dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas. O STF decidiu que não é homologável, a título de sentença estrangeira, a formalização em consulado estrangeiro, no Brasil, de divórcio consensual de cônjuges estrangeiros domiciliados no país, visto que a competência para decretar o divórcio de estrangeiros domiciliados no Brasil é das autoridades brasileiras. Ainda no tocante ao divórcio, a súmula 381 do STF determina que não se homologa sentença de divórcio obtida por procuração, em país de que os cônjuges não eram nacionais. Até o ano de 2009, a LINDB, que à época ainda se chamava LICC, dispunha, em seu artigo 7, que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 3 anos da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Àquela época, defendíamos que o dispositivo em tela havia sido derrogado pela antiga redação do artigo 226 da Carta Magna, entendendo, com fulcro na própria jurisprudência do STJ, que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges fossem brasileiros, produziria efeitos ao Brasil após 1 ano da sentença, ou mais de 2 anos de separação de fato, o que estaria condicionado, obviamente, à homologação prévia. O entendimento em apreço foi incorporado ao arcabouço legislativo pátrio pela Lei 12.036, de 2009, que alterou o artigo 7 da atual LINDB, o qual passou a ter a seguinte redação: o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Cabe destacar que a própria Lei 12.036 foi expressa em salientar que seu objetivo era adequar a então Lei de Introdução ao Código Civil, LICC, à Constituição Federal em vigor. É nesse sentido, aliás, que entendemos que o novo dispositivo da atual LINDB deve ser interpretado à luz da EC 66, de 2010, que alterou o artigo 226 da Carta Magna, fixando que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio que suprime o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 anos para o fim do casamento.
Com isso, acreditamos que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, deveria ser reconhecido no Brasil independentemente de prazo de separação judicial prévio, dependendo, obviamente, da homologação do provimento jurisdicional estrangeiro que declarou o divórcio. Em todo caso, é importante destacar que as ponderações acima valem apenas quando o divórcio obtido no exterior for litigioso, visto que o CPC 2015, em seu artigo 961, passou a estabelecer que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando a homologação implicar a aplicação de norma estrangeira, o artigo 16 da LINDB determina que ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. É, portanto, proibido o reenvio também no âmbito da homologação das decisões judiciais estrangeiras. De acordo com o artigo 961 do CPC 2015, é passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional. É nesse sentido que, para fins de homologação de provimentos jurisdicionais estrangeiros, as noções de sentença e de tribunal devem ser entendidas de maneira ampla. Essa é também a regra do artigo 216-A do Regimento Interno do STJ, que dispõe que serão homologados os provimentos não judiciais que, pela lei brasileira, tiverem natureza de sentença, art. 4º. Aqui incluímos atos administrativos equivalentes a sentenças estrangeiras típicas de países onde determinados pedidos que só podem ser atendidos pela via administrativa. Portanto, além da sentença judicial, também estão sujeitos à homologação atos que tenham as mesmas características e efeitos de uma decisão judicial, ainda que não sejam tecnicamente sentenças, que não tenham a mesma nomenclatura ou que não tenham sido proferidos por juízes. Exemplo disso são os divórcios decretados por autoridades administrativas em países como o Japão, onde prefeituras proferem decisões relativas ao fim do casamento, configurando no exterior meros atos administrativos, mas que no Brasil podem ser homologados como se decisões judiciais fossem. O termo tribunal também deve ser interpretado de maneira abrangente, de forma a incluir órgãos do Poder Judiciário de qualquer instância, bem como entidades e agentes estatais e privados que, apesar de não integrarem instâncias judiciais, atuam como se assim o fosse. Exemplo disso são as prefeituras dinamarquesas e japonesas competentes para assuntos de direito de família. Esse entendimento do STJ certamente tem fulcro no respeito à soberania dos estados estrangeiros que têm o direito a estabelecer as respectivas leis e órgãos estatais, e na boa-fé que também deve governar o desenvolvimento das relações internacionais. Os laudos arbitrais estrangeiros também se incluem entre as decisões que deverão ser homologadas para produzir efeitos no Brasil, nos termos dos artigos 34 a 40 da Lei 9.307, de 1996 e do artigo 960, do CPC 2015. Cabe destacar, entretanto, que, embora se revistam das mesmas características das sentenças judiciais para fins de execução, os títulos executivos extrajudiciais prescindem de homologação para serem executados no Brasil. Também prescindem de homologação no Brasil as sentenças estrangeiras de divórcio consensual, competindo a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência, CPC 2015, art. 961. A sentença estrangeira pode ser homologada apenas parcialmente, nos termos do artigo 961 do CPC 2015 e do artigo 216-A do Regimento Interno do STJ. Podem coexistir processo de homologação de sentença estrangeira no STJ e lide na Justiça brasileira idêntica, semelhante ou conexa ao processo que gerou a decisão objeto de pleito homologatório, de acordo com o artigo 24 do CPC 2015, antigo artigo 90 do CPC 1973, que determina que
Ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. PS. Litispendência significa estado de um litígio conduzido simultaneamente perante dois tribunais do mesmo grau, um e outro igualmente competentes para julgá-lo, o que leva a providenciar que o processo seja retirado de um em favor do outro. A norma em apreço reflete a própria jurisprudência do STJ, que nos últimos anos já vinha enfatizando que a pendência de julgamento, no Brasil, de apelação contra a sentença proferida em ação que discute alimento e guarda dos filhos dos ex-cônjuges não impede a homologação da sentença estrangeira que teve o mesmo objeto, conforme dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil, destacando ainda que o trâmite de processo semelhante na justiça brasileira não inviabiliza a homologação da sentença estrangeira. Entretanto, Delomo afirma que tão logo ocorra a homologação de decisão forasteira, a lide na Justiça Nacional deverá ser extinta porque passa a haver coisa julgada. A homologação pelo Superior Tribunal de Justiça terá tornado executável a decisão sobre a lide, não mais havendo, perante nossa ordem jurídica, o que ser submetido a julgamento. Ademais, a concomitância de ação em foro nacional e de feito de homologação de sentença estrangeira só é possível quando o feito é de competência concorrente da Justiça brasileira. Não há, no caso, ofensa à soberania nacional. Nesse sentido, quando a sentença estrangeira versar sobre matéria de competência exclusiva do Judiciário brasileiro, esta não poderá ser homologada. O fato de ter sido proposta a ação na justiça brasileira após o trânsito em julgado das decisões estrangeiras não impede o deferimento da homologação pleiteada. Uma vez homologada, a sentença estrangeira é considerada título executivo judicial, nos termos do artigo 515 do CPC 2015, equivalente ao artigo 475-N do CPC 1973. Por fim, cabe destacar a norma do artigo 961, parágrafo 4º do CPC 2015, que é específico ao determinar que haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. 2,3. Processo. As condições da ação de homologação como matéria de natureza processual, obedecem à lex fori, ou seja, à norma brasileira. A competência para homologar sentenças estrangeiras dentro do STJ é do próprio presidente daquele tribunal. Entretanto, contestado o pedido, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo e podendo este decidir monocraticamente nas hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial a respeito do tema, tudo de acordo com os artigos 216-A e 216-K e parágrafo único. De acordo com o artigo 216-C do Regimento Interno do STJ, a homologação da sentença estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, que são aqueles estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC 2015, e ser instruída com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente. Quando for o caso, o pedido de homologação da sentença estrangeira deve observar os requisitos do artigo 963 do CPC 2015 considerados indispensáveis ao deferimento do pleito homologatório, que são os seguintes: 1. Ser proferida por autoridade competente. 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. 3. Ser eficaz no país em que foi proferida. 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública.
A inicial do pedido homologatório deverá também seguir os requisitos do artigo 216-D do Regimento Interno do STJ, que determina que a sentença estrangeira deverá: 1. Ter sido proferida por autoridade competente. 2. Conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada a revelia. 3. Ter transitado em julgado. Novamente destacamos que a legalização consular não será exigida quando entrar em vigor a Convenção sobre a Eliminação da Exigência da Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, sempre que os documentos vierem de Estado que também for parte de referido acordo internacional. Admite-se tutela de urgência nos procedimentos de homologação de sentenças estrangeiras. Essa é a regra do artigo 216-G do Regimento Interno do STJ e do artigo 960, do CPC 2015, o qual é ainda mais preciso ao determinar que a autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. A parte interessada será citada para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido. A defesa somente poderá versar sobre a inteligência da decisão estrangeira e a observância dos requisitos indicados nos artigos 216-C, 216-D e 216-F do Regimento Interno do STJ, consolidando, assim, a adoção pelo Brasil do método da delibação e da regra geral de proibição do exame do mérito da decisão estrangeira. Caso haja contestação, o processo será julgado pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo. O Ministério Público terá vista dos autos pelo prazo de 10 dias, podendo impugnar o pedido de homologação. Cabe destacar por fim que, de acordo com o parágrafo único do artigo 216-K do Regimento Interno do STJ, o relator poderá decidir monocraticamente nas hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial a respeito do tema. Se a petição inicial não preencher os requisitos exigidos nos artigos anteriores ou apresentar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, o presidente assinará prazo razoável para que o requerente a emende ou complete. Cabe destacar que, após a intimação, se o requerente ou seu procurador não promover, no prazo assinalado, ato ou diligência que lhe for determinada no curso do processo, será este arquivado pelo presidente. Regimento Interno do STJ, art. 216-E. De acordo com o artigo 216-G do Regimento Interno do STJ, admitir-se-á a tutela de urgência nos procedimentos de homologação de sentença estrangeira. A parte interessada será citada para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido, cabendo ressaltar que a defesa poderá apenas versar sobre a inteligência da decisão estrangeira e a observância dos requisitos indicados nos artigos 216-C, 216-D e 216-F do Regimento Interno do STJ. Caso o requerido seja revel ou incapaz, dar-se-lhe a curador especial, que será pessoalmente notificado. É majoritária a tese de que o curador especial não faz jus a honorários advocatícios. Entretanto, caso haja contestação, serão admitidas réplica e tréplica em 5 dias. Ademais, o Ministério Público Federal terá vista dos autos pelo prazo de 10 dias, podendo impugnar o pedido. Regimento Interno do STJ, artigos 216-I, 216-J e 216-L. Das decisões do presidente ou do relator acerca da homologação caberá agravo. Em todo caso, de acordo com o antigo entendimento do STF, o indeferimento do pedido não impede que a parte interessada o renove, atendendo aos requisitos legais cabíveis para a homologação. Por fim, recordamos que a execução de sentença estrangeira homologada pelo STJ é competência dos juízes federais de primeira instância, art. 109 da CF que fecha. O artigo 965 do CPC 2015 também comporta essa regra, determinando que o cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, salientando porém que isso deverá ocorrer, a requerimento da parte e conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional.
O parágrafo único do artigo 965 do CPC 2015 também determina que o pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória. Por fim, o artigo 216-N do Regimento Interno do STJ estabelece que a execução de sentença estrangeira homologada será feita por carta de sentença no juízo federal competente. O STF admite recurso extraordinário contra a homologação de sentenças estrangeiras quando existe interpretação de preceito constitucional em debate e à luz da permissão do artigo 102 da Constituição Federal que autoriza a interposição de recurso extraordinário contra decisões tomadas em última ou única instância quando a decisão recorrida envolver matéria constitucional. O entendimento em apreço foi retomado no julgamento do Re 598.770, República Italiana, em que o Pretório Excelso salientou a possibilidade de controle das decisões homologatórias de sentenças estrangeiras proferidas pelo STJ, mas registrou, no entanto, a necessidade de rigor no exame da alegação de afronta à Constituição nessas hipóteses, art. 102 da CF que fecha, sob pena de criação de nova instância revisional. 2,4. A homologação de sentenças penais para efeitos civis. O Código de Processo Penal regula, entre os artigos 787 e 790, o instituto da homologação da sentença penal. O direito brasileiro não acolhe a possibilidade de homologação das sentenças penais para fins ligados a esse ramo do direito. Nesse sentido, Mazzuoli afirma que, em regra, só se homologam sentenças cíveis, não se podendo homologar no Brasil uma sentença penal para fins propriamente penais. Na jurisprudência, o próprio STF reafirma que não é viável a homologação de sentença penal estrangeira para efeito de execução da pena privativa de liberdade ou de outra sanção típica do direito penal. Em todo caso, salientamos que é possível que uma sentença penal seja homologada para surtir efeitos civis. É o que determina expressamente o artigo 790 do CPP que dispõe que, o interessado na execução de sentença penal estrangeira, para a reparação do dano, restituição e outros efeitos civis poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil. 2,5. A homologação nos tratados. A homologação também é regulada por tratados cujo objetivo principal é harmonizar a regulamentação quanto ao tema entre certo número de estados com vistas a impedir que marcos legais muito diferentes na matéria acabem por criar entraves às relações internacionais. O Brasil é parte de atos internacionais que regulam a homologação de sentenças estrangeiras, dentre os quais destacamos o Código de Bustamante, Decreto 18.871, de 1929, entre os artigos 423 e 433. A Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, de 1958, Convenção de Nova York, Decreto 4.311, de 2002. A Convenção Interamericana sobre a Eficácia Territorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, de 1979, Convenção de Montevidéu, Decreto 2411, de 1997. O Protocolo de Las Lenas sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa do Mercosul, de 1992, Decreto 2067, de 1996, entre os artigos 18 e 24. E tratados bilaterais com estados como Argentina, Espanha, Itália e Uruguai. No geral, as normas dos acordos internacionais relativos ao tema não são muito diferentes das encontradas no direito interno brasileiro. Em todo caso, o exame dos tratados revela algumas normas peculiares, como a encontrada na Convenção de Montevidéu de 1979, pela qual o benefício de justiça gratuita reconhecido no estado de origem da sentença será mantido no de sua apresentação.
Nos processos homologatórios regidos pelo Protocolo de Las Lenas, o pedido de homologação tramitará por carta rogatória e por intermédio da autoridade central que no Brasil é o Ministério da Justiça. Ainda nos termos do Protocolo de Las Lenas, art. 22, quando o laudo a ser reconhecido ou executado tiver as mesmas partes e objeto ou for fundamentado nos mesmos fatos de outro processo judicial ou arbitral no estado onde a homologação é requerida, seu reconhecimento e executoriedade dependerão de que a decisão não seja incompatível com outro pronunciamento anterior ou simultâneo proferido no estado requerido. Do mesmo modo, não se reconhecerá nem se procederá à execução quando se houver iniciado um procedimento entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos e com o mesmo objeto perante qualquer autoridade jurisdicional da parte requerida, anteriormente à apresentação da demanda perante a autoridade jurisdicional que teria pronunciado a decisão da qual haja solicitação de reconhecimento. 3. Sentenças proferidas por tribunais internacionais. Como afirmamos anteriormente, a homologação de sentenças estrangeiras é o ato que permite que a decisão judicial ou equivalente proferida pelas autoridades competentes de um Estado gere efeitos em outro. É, portanto, um meio pelo qual um ente estatal consente que uma sentença oriunda de órgãos afetos a uma soberania estrangeira estenda seus desdobramentos ao espaço sobre o qual exerce seu poder soberano. É certo que a decisão de corte de um Estado deve ser homologada para ser executada em outro Estado. Entretanto, ainda há dúvidas acerca da necessidade de homologar sentenças de tribunais internacionais, as quais cabe destacar também podem ter efeitos civis. Com efeito, o tema é objeto de polêmica no universo jurídico, e autores como Mazzuoli registram o relativo silêncio da doutrina brasileira quanto ao assunto. Num primeiro momento, a jurisprudência pátria entendia que sentença estrangeira era toda aquela que não era proferida por tribunal nacional, pelo que mesmo as decisões prolatadas por cortes internacionais deveriam ser homologadas. De nossa parte, entretanto, parece evidente que não há que se conferir o mesmo tratamento a dois tipos de provimento jurisdicional de natureza jurídica distinta. Com efeito, a necessidade da homologação da sentença emanada de tribunais estrangeiros parte da premissa de que tais órgãos se encontram vinculados à soberania de outro Estado, com jurisdição sobre seus respectivos territórios, julgando com base no direito estrangeiro e regulando, assim, as relações jurídicas que ocorrem no âmbito do exercício de sua soberania. Serão estrangeiros, por exemplo, um tribunal argentino ou chileno. Desse modo, constituiria violação da soberania estatal a aplicação da decisão judicial oriunda de um ente estatal em outro sem o consentimento deste. Por outro lado, as cortes internacionais são estabelecidas pelos próprios Estados por meio de tratados para decidir sobre temas de interesse comum com base no direito internacional, não estando vinculadas a nenhuma soberania em particular e tendo jurisdição sobre os próprios entes estatais que os conceberam, os quais, ao criar ou decidir participar nessas entidades, abrem mão de parte de seu poder soberano, permitindo a tais órgãos decidir sobre questões que os envolvam. Exemplos de tribunais internacionais são a Corte Internacional de Justiça, CIJ, o Tribunal Penal Internacional TPI, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH. Com isso, entendemos que não é correta a noção de que as sentenças proferidas por tribunais internacionais necessitem de homologação, em vista de sua natureza jurídica de decisões prolatadas por órgãos internacionais que decidem com fulcro no direito das gentes, ser distinta daquela das decisões emanadas de órgãos afetos à soberania de outros estados que decidem com base no direito estrangeiro. Outro fundamento para não exigir a homologação de sentenças de tribunais internacionais relaciona-se com a própria eficácia do direito internacional público. De fato, os tribunais internacionais existem para garantir a correta aplicação do direito das gentes, contribuindo assim para permitir a convivência na sociedade internacional dentro de certos valores.
A construção do direito internacional público, num ambiente internacional em que a soberania estatal ainda é um dos fundamentos das relações internacionais, é marcada frequentemente pela necessidade de que os Estados concordem em se submeter às normas internacionais. Nesse sentido, o Estado só se encontra obrigado, via de regra, a cumprir os tratados com os quais tenha livremente consentido. A figura do consentimento existe também no tocante aos tribunais internacionais, os quais, além de normalmente serem criados por tratados, muitas vezes são limitados por cláusulas pelas quais o Estado somente pode se submeter a julgamento por tais entidades se consentir com a competência da Corte respectiva para tal. É o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, que só passou a poder julgar o Brasil a partir do momento em que este aceitou sua competência contenciosa. Em suma, o ambiente jurídico internacional é marcado, por um lado, pela relevância do princípio pacta sunt servanda, e por outro, por dificuldades no tocante à regulamentação das relações internacionais e, em especial, quanto à efetivação do cumprimento das normas de direito internacional. Dessa forma, exigir a homologação de sentença de tribunais internacionais é impor novo gravame à eficácia do direito das gentes, condicionando-a a uma etapa adicional de confirmação do consentimento estatal e limitando ainda mais a capacidade de ação dos organismos internacionais. Na prática, as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos no tocante ao Brasil têm sido executadas no Estado brasileiro independentemente de homologação, como no caso em que o Brasil foi condenado a pagar uma indenização à família de Damião Ximenes Lopes, que foi a primeira sentença de tribunal internacional relativa ao Estado brasileiro. Por fim, esse entendimento doutrinário poderá em breve ser confirmado pela lei brasileira, caso o atual anteprojeto do novo Código Penal seja aprovado com a inclusão do artigo 10, que prevê que não dependem de homologação as decisões de corte internacional cuja jurisdição foi admitida pelo Brasil. A noção em tela também é encontrada no projeto de lei 4038 de 2008, que dispõe sobre a aplicação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) no Brasil e que ora se encontra sob apreciação da Câmara dos Deputados, que deverá fixar, na redação de seu artigo 99, que a cooperação com o Tribunal Penal Internacional independe de homologação. Quadro 2. Diferenças entre sentenças de tribunais estrangeiros e de tribunais internacionais. Sentenças de tribunais estrangeiros. Tribunais estrangeiros são tribunais de estados. Julgam com base no direito estrangeiro, ou seja, o direito de um estado. Necessidade de homologação da sentença. Sentenças de tribunais internacionais. Tribunais internacionais são tribunais criados por estados, mas que não estão vinculados a nenhum estado específico. Julgam com base no direito internacional. Desnecessidade de homologação da sentença. 4. Quadros sinóticos adicionais. Quadro 3. A homologação no Brasil. Informações básicas. Competência. Superior Tribunal de Justiça, STJ. Requisitos indispensáveis, CPC 2015. Ser proferida por autoridade competente. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Ser eficaz no país em que foi proferida. Não ofender a coisa julgada brasileira. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Requisitos da petição inicial. Exigências dos artigos 319 e 320 do CPC 2015 e do artigo 216-C do Regimento Interno do STJ. Ser instruída com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente quando for o caso. Competência para a homologação, Superior Tribunal de Justiça, STJ. Competência para a execução, Justiça Federal.
Quadro 4. Texto da Emenda Regimental 18, parte referente à homologação da sentença estrangeira. Emenda Regimental número 18, de 2014. Art. 1º. O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: título 7A dos processos oriundos de estados estrangeiros, capítulo 1 da homologação de sentença estrangeira, art. 216-A. É atribuição do presidente do tribunal homologar sentença estrangeira, ressalvado o disposto no art. 216-K. Parágrafo 1º. Serão homologados os provimentos não judiciais que, pela lei brasileira, tiverem natureza de sentença. Parágrafo 2º. As sentenças estrangeiras poderão ser homologadas parcialmente. Art. 216-B. A sentença estrangeira não terá eficácia no Brasil sem a prévia homologação do Superior Tribunal de Justiça. Art. 216-C. A homologação da sentença estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, bem como os previstos no art. 216-D, e ser instruída com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente quando for o caso. Art. 216-D. A sentença estrangeira deverá: 1. Ter sido proferida por autoridade competente. 2. Conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada a revelia. 3. Ter transitado em julgado. Art. 216-E. Se a petição inicial não preencher os requisitos exigidos nos artigos anteriores ou apresentar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, o presidente assinará prazo razoável para que o requerente a emende ou complete. Parágrafo único. Após a intimação, se o requerente ou o seu procurador não promover, no prazo assinalado, ato ou diligência que lhe for determinada no curso do processo, será este arquivado pelo presidente. Art. 216-F. Não será homologada a sentença estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública. Art. 216-G. Admitir-se a tutela de urgência nos procedimentos de homologação de sentença estrangeira. Art. 216-H. A parte interessada será citada para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido. Parágrafo único. A defesa somente poderá versar sobre a inteligência da decisão alienígena e a observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 216-D e 216-F. Art. 216-A1. Revela ou incapaz o requerido, dar-se-lhe a curador especial que será pessoalmente notificado. Art. 216-J. Apresentada a contestação, serão admitidas réplica e tréplica em 5 dias. Art. 216-K. Contestado o pedido, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo. Parágrafo único. O relator poderá decidir monocraticamente nas hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial a respeito do tema. Art. 216-L. O Ministério Público Federal terá vista dos autos pelo prazo de 10 dias, podendo impugnar o pedido. Art. 216-M. Das decisões do presidente ou do relator caberá agravo. Art. 216-N. A sentença estrangeira homologada será executada por carta de sentença no juízo federal competente. Quadro 5. CPC 2015. Artigos pertinentes ao tema da homologação de sentença estrangeira. CPC 2015. Capítulo 2 da Cooperação Internacional. Seção 1. Disposições Gerais. Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará: 1. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente.
2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. 4. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Parágrafo 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto: 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 2. Colheita de provas e obtenção de informações. 3. Homologação e cumprimento de decisão. 4. Concessão de medida judicial de urgência. 5. Assistência jurídica internacional. 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Art. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Art. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Art. 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Art. 40. A cooperação jurídica internacional para a execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960. Art. 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Capítulo 6. Da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste capítulo. Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente.
Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Art. 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1º. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2º. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. 1. Ser proferida por autoridade competente. 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. 3. Ser eficaz no país em que foi proferida. 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962. Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória. Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur conforme o caso.